Paz, eu sou o pastor Márcio, sou o diretor do Instituto Bíblico Graça Irresistível e eu tenho aqui o prazer, o privilégio de ter comigo aqui o Dr. Sinésio Lira, que está aqui visitando o Brasil, ele que tem nos dado essa alegria de poder conhecê-lo, de aprender com a sua experiência no ministério. E eu gostaria que o doutor pudesse nos falar um pouco da sua carreira acadêmica, da formação acadêmica, das instituições reformadas que já hoje ministrar aulas. Então isso é algo que vai trazer bastante enriquecimento aqui para nós, aqui no Instituto Bíblico. Muito grato, pastor. É grande alegria de estar de volta ao Brasil, depois de quase 61 anos fora daqui. Isso não quer dizer que essa seja a primeira visita, porque eu já estive aqui muitas vezes. Houve até alguns anos quando eu vim 3 vezes no mesmo ano para ministrar, para pregar em igrejas e dar conferências e aulas e coisas dessa natureza, que a gente nunca se esquece das necessidades do nosso país de origem. Mas, como ele disse, meu nome é Sinésio Lira Júnior, porque meu pai era também pastor. Ele foi pastor por muitos anos da igreja evangélica mais antiga do Brasil inteiro, localizada no Rio de Janeiro, a igreja onde eu cresci, sob os ensinamentos não apenas daquela congregação, mas também de um lar cristão, no qual eu fui privilegiado de receber as minhas instruções na fé cristã. Por muitos anos eu não desejava ser pastor. Não desejava até mesmo estudar teologia. Eu pensei em várias outras profissões, mas essa resistência parou completamente quando o chamado veio de Deus mesmo. Então eu não pude resistir mais. Eu apenas comecei os meus estudos teológicos, de certo modo, começando no próprio Brasil, mas a continuação foi nos Estados Unidos, para onde eu fui em 1958, e depois de receber o meu primeiro grau teológico lá, num seminário reformado na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, eu decidi continuar os estudos num nível mais alto. Então eu fui estudar para o meu doutorado em teologia na Universidade Livre de Amsterdã, fundada pelo grande professor, pastor, jornalista, escritor e tanto mais que pode ser dito a respeito dele, chamado Abraham Kuyper. De modo que foi um grande privilégio entrar naquela instituição e conhecer pessoalmente grandes nomes de indivíduos que eram conhecidos já pelo mundo afora, especialmente dentro da família de igrejas reformadas, igrejas calvinistas. De modo que eu recebi instruções maravilhosas lá. E no final daqueles anos que eu passei lá na Holanda, tendo de aprender a língua holandesa também, além de outras línguas que eu já conhecia, eu achei que, estando solteiro, aventureiro e com outras qualidades dessa natureza, eu desejei estudar um pouco mais, dessa vez na República da África do Sul. E uma das razões que eu escolhi uma universidade reformada lá, na província do Transvaal, na cidade de Potchefstroom, é porque eu havia encontrado, enquanto estudava na Holanda, em Amsterdã, vários professores que estavam lá de férias e muitos alunos que estavam em programas semelhantes ao meu, buscando o doutorado dele em várias áreas da teologia. E eu fiquei muito impressionado com o que eles conheciam, como podiam se expressar, de modo que eu desejei visitar a terra deles também, especialmente porque as igrejas reformadas lá eram e ainda são bem prominentes naquela nação. Mas como ir para lá? Eu orei muito e reconheci que era da vontade de Deus para que eu fosse estudar lá também.
E do ponto de vista financeiro, eu tive de ser audacioso. Eu escrevi para a universidade e recebi deles uma bolsa de estudos para estudar naquela universidade. Com isso resolvido, a próxima pergunta é como chegar até lá, visto que eu morava na Holanda, um pouquinho norte na Europa, e a África do Sul estava bem embaixo do continente africano. Através de muita oração também, eu resolvi escrever uma carta para o Ministério de Educação, Artes e Ciências da República da África do Sul, dizendo: eu sou original do Brasil, estudei nos Estados Unidos, estou agora na Holanda, mas muito desejoso de estudar no seu país, tendo já recebido uma bolsa de estudos que me permitem estudar lá. Haveria, por acaso, alguma ajuda que pudesse me dar a passagem de ida e volta para lá? Bem audaciosa essa pergunta, não é? Mas, pela graça de Deus, tal foi o caso, porque subsequentemente eu recebi uma carta dizendo: temos a grande alegria de comunicar que foi aprovada uma passagem de ida e volta. Pode determinar o dia, visite um escritório da nossa companhia, South African Airways, eles já terão o seu nome lá e apenas escolha a data de quando deseja ir para lá. E pode deixar uma data aberta para o seu retorno, eventualmente. E foi exatamente isso que eu fiz. E fui para lá e tive um ano maravilhoso mesmo. Como eu já falava o holandês, foi muito fácil me adaptar à língua afrikaans, que de certo modo é um holandês falado lá na África do Sul, porque os primeiros colonizadores daquele país eram pessoas da África do Sul, embora muitos outros de outras nações europeias foram para lá também. De modo que foi mais um benefício, além dos estudos teológicos que eu tive com grandes teólogos e filósofos bem conhecidos no país, autores de muitos livros e professores bem renomados, naquela nação. E no final daquele ano, eu retornei enriquecido para a Holanda, sem saber ainda o que Deus teria para mim. Mas voltando um pouquinho atrás, durante o período que eu passei lá, eu tive o privilégio de ter sido convidado por uma igreja reformada na cidade de Johannesburg, onde o pastor da igreja de língua afrikaans, que falava inglês perfeitamente, tinha de pregar 4 vezes cada domingo, um culto matutino em afrikaans e um em inglês, e um culto vespertino em ambas as línguas também. Era algo que até aquele ponto ele podia ter feito e fez com grande sucesso. Mas com a minha presença lá, ele pensou: quem sabe se esse nosso visitante aqui poderá assumir essa responsabilidade também. E depois do primeiro sermão que eu preguei, o pastor e os presbíteros me convidaram e me cercaram e disseram: gostamos muito do que ouvimos e sabemos que o irmão poderá contribuir grandemente para essa congregação. Você consentiria ser o pastor do grupo de língua inglesa aqui como hoje? Então eu orei, pensei, e a resposta que eu dei foi positiva, porque para mim foi não apenas uma grande honra, mas um enorme privilégio de preparar semanalmente novas mensagens e apresentar ao povo que lá se reunia. De modo que foi
de grande benefício. Passei um ano inteiro lá, quando era o tempo de retornar para a Holanda e eventualmente para os Estados Unidos ou o Brasil, ou seja, onde for que Deus me quisesse ter, eu tive um convite daquela mesma congregação. Depois deste ano que você pregou aqui para nós, semanalmente, trazendo grandes bênçãos para nós, você consentiria em ser candidato a pastor dessa igreja e ficar aqui permanentemente? Dessa vez eu não senti a paz que Deus me havia dado em outras situações, quando eu tinha de confrontar uma decisão dessa natureza. De modo que eu tive que dizer a ele: sinto-me muito honrado, mas eu creio que não poderei responder afirmativamente, porque eu desejo voltar à Holanda e talvez de lá seja para o Brasil ou para os Estados Unidos. Eles ficaram tristes, mas entenderam e respeitaram a minha opinião. E quando o tempo chegou, eu dei a Deus a República da África do Sul e tantos amigos e irmãos que eu havia conhecido lá. E voltei aos Estados Unidos sem saber quais seriam os planos de Deus. Mas relativamente rápido, eu recebi um convite para ensinar num college, que é uma universidade evangélica, devido ao treino que eu havia recebido, os graus que eu estava acumulando na minha lista acadêmica. Então, tal foi a decisão de permanecer nos Estados Unidos. Então, comecei a ensinar, preparar as aulas e me conectar com os alunos. E foi naquele período que eu encontrei aquela que se tornou a minha esposa, agora mais de 50 anos. Ela era do estado da Pensilvânia, mas foi lá mesmo, na mesma cidade onde eu residia, no estado de New Jersey, que eu a conheci, já sendo amigo previamente de um dos irmãos dela. Ela era de uma família de 14 filhos, podem imaginar? 7 deles eram homens e os outros 7 mulheres. E no momento, 11 deles estão ainda vivos. Todos os 3 homens já faleceram. De modo que tem sido uma vida muito proveitosa. E eu continuei por muitos anos também um magistério teológico, baseado na fé reformada, que se expandiu na minha mente, no meu coração, através dos anos, através de mais leituras, mais contatos, mas especialmente devido à convicção de que Deus me deu, que o calvinismo é realmente um sistema bíblico e teológico mais vero, mais verdadeiro, baseado firmemente na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a isto eu dei a minha vida, os meus talentos e muito mais que Deus continua a usar. Por muitos anos apenas ensinando e pregando ocasionalmente em congregações que me convidavam, eu senti um grande fogo no meu coração que não podia se apagar. Isso se relacionava à possibilidade de também ocupar um cargo pastoral. E as portas se abriram, os convites chegaram, e eu tive o grande privilégio de participar, pelo menos em 2 congregações enormes nos Estados Unidos. Fiéis à palavra de Deus, fiéis à proclamação dessa verdade. E na primeira delas foi no estado da Califórnia, onde eu estive por 12 anos como ministro de educação. E a minha função principal era de coordenar todas as atividades educacionais para uma membresia bem grande, nos milhares
de pessoas. E o que foi mais interessante e mais importante foi ser o diretor de um instituto para leigos dentro da congregação. Em outras palavras, um seminário miniatura dentro da congregação, preparando os santos para a obra do ministério, como o apóstolo Paulo indica em Efésios capítulo 4 e versículo 12. E aquilo foi uma experiência transformadora na minha vida, especialmente por ver o entusiasmo do povo de Deus em conhecer mais a palavra de Deus e ter cursos bem práticos de como evangelizar, como ensinar, como fazer qualquer outra coisa que representa o ministério de uma congregação local. E aquele treino eu pude contribuir, além de muitos outros que também ensinavam lá, foi algo também de grande transformação pessoal, porque eu podia constatar o efeito positivo e maravilhoso nas vidas daqueles que estudavam e que depois aplicavam aqueles estudos recebidos no ministério que eles exerciam. Eles eram lay ministers, ou ministros leigos, que conheciam a palavra de Deus, que tinham um método de estudá-la sempre e utilizar em qualquer ministério que Deus conferisse a cada um deles. Isso é algo que continua a ser efetuado lá, bem como em muitas outras congregações, especialmente nos Estados Unidos, com as quais eu estou mais familiarizado, mas eu sei que no mundo inteiro muitas congregações reconhecem a importância de equipar os santos para a obra do ministério. E quando isso acontece, irmãos, a igreja cresce. A igreja cresce. Porque as vidas daqueles que laboram através da congregação local são grandemente abençoadas. E o desejo deles é apenas de continuar impactando outras vidas. De modo que, através dos anos, eu tenho usado aquela experiência como um desafio que eu desejo dar a todos aqueles preparados a me ouvir nesse sentido. Como pastor, eu reconheço que a minha tarefa mais importante é equipar o povo de Deus, para que a obra possa se multiplicar e algo bem positivo e bem importante possa acontecer. Eu noto, através de pesquisas, que congregações grandes ou pequenas, seja qual for o tamanho, que aplicam esse princípio bíblico com seriedade, eles veem a congregação deles crescer, tanto espiritualmente como também numericamente, porque o povo está desejoso de ouvir algo, de aprender algo que um sermão por semana, ou mesmo 2, não podem satisfazer. Mas quando eles têm essa oportunidade de estudar separadamente, sem dúvida, algo de bom acontece, como eu tenho visto através dos anos, com grande frequência e com um impacto maravilhoso também. Eu espero que vocês que me veem, seja agora ou seja anos de agora, possam considerar aplicar esse princípio tremendo. Considerem também ter um mini seminário teológico para o treino dos leigos na sua congregação local. E com isso, a igreja, sem dúvida, vai crescer em espírito, em amor, em conhecimento e na aplicação da palavra de Deus em várias dimensões que afetam não apenas a congregação local, mas também a comunidade onde essa congregação existe e funciona em sua missão para Cristo. Eu creio que muito pode e deve acontecer em países onde a língua portuguesa é falada
E como brasileiro de nascimento, eu desejo ver isso especialmente no Brasil, para que o povo de Deus tenha o desejo de participar na obra do ministério. Porque Deus dá dons espirituais para todos nós. Dons e talentos não são exatamente a mesma coisa. Talentos são importantes e Deus dispensa para todos, sejam cristãos ou não cristãos. Mas o dom espiritual é algo que nos ajuda a reconhecer a área do ministério onde podemos funcionar da melhor maneira possível. Há muitas pessoas que são acanhadas e dizem: eu não posso fazer nada disso, de jeito nenhum. Não, Deus tem um lugar para você também. É possível que você não tenha habilidade ou pelo menos a coragem de falar perante um grupo grande, mas vocês podem silenciosamente visitar enfermos em hospitais, em casas de saúde e nos próprios lares daqueles que necessitam tal conforto, aquilo que você pode facilmente prover para eles. Outros têm no coração um desejo de ver crianças desde uma idade bem tenra para aprender a palavra de Deus. Então vocês podem ensinar meninos e meninas. Outros trabalhando com jovens. Outros talvez ensinando adultos, levando-os a uma dimensão superior àquilo que eles já receberam através dos anos como cristãos. Sem dúvida podemos multiplicar as oportunidades, porque os dons que Deus coloca em cada um de nós, sendo reconhecidos, nos facilitarão a possibilidade de agir com o mínimo de esforço, mas o máximo de resultados bons e positivos também. Muitas vezes em congregações que recebem um apelo público, precisamos de mais professores de escola dominical, precisamos de mais gente fazendo isso ou aquilo, eles se sentem um pouco guilty, como se diz isso? Culpados, talvez, e respondem positivamente, mas é importante que apenas aqueles que realmente recebem de Deus aquele dom espiritual para funcionar da melhor maneira possível naquilo que eles desejam realizar, poderão contribuir grandemente. De outra sorte, haverá muito movimento, mas pouca realização. Mas o nosso desejo é de ver a obra de Cristo sempre crescendo, impactando mais vidas de um modo bem especial. E isso pode ser feito se cada um de vocês que me ouvem agora possam reconhecer e aprender e saber o que é o dom específico, ou talvez os vários dons que Deus já lhe concedeu, que precisam apenas ser afiados e levados a um uso permanente na causa de Cristo, para o bem de muitas vidas. Bem, eu falei demais, talvez um pouco mais do que devia ter falado, mas eu espero que seja de proveito para vocês que me ouvem, seja agora ou seja no futuro, mesmo depois de eu já estar na glória, na presença do Pai, por toda a eternidade. Que Deus lhes abençoe muito e que Ele dê a cada um o desejo de contribuir para a sua causa com os dons e talentos que Ele já lhes concedeu, que talvez precisem ainda ser descobertos e também afinados da melhor maneira possível para que esta obra seja realizada. Grande privilégio de estar com vocês, grande privilégio de ser hoje, neste dia, um dos amigos do pastor, vendo a visão maravilhosa que Deus deu a ele, não apenas aqui no Brasil, especialmente na cidade de Limeira, onde ele e sua
família atuam como pastor de uma congregação vibrante, mas também no país chamado Moçambique, na África, na parte sul da África. Eu espero que sejam vocês de Moçambique ou aqui de Limeira, onde eu me encontro no momento, possam levar essa mensagem em breve do meu coração para o seu coração, pois Deus, sem dúvida, ficará muito satisfeito em lhes usar, porque esse é o desejo do nosso Pai Celestial, para a glória do seu nome e para a expansão do seu reino aqui na terra. Muito grato, irmãos. Deus os abençoe ricamente. Até logo. Irmãos, vocês não têm noção da alegria do meu coração. Passei o dia todo com ele, um pouco da noite de ontem, e eu não tinha ouvido essa história. E isso vem a me animar mais ainda, a ver como Deus usa vasos de barro para a glória dele, para a honra dele. E eu fico muito feliz aqui de ouvir o Senhor. Eu poderia ficar aqui a noite toda ouvindo as experiências. Eu fiquei maravilhado durante o dia, conversando com ele, falando que ele conheceu Martin Lloyd Jones, John Stott, Francis Schaeffer, grandes homens que Deus usou aí, Huckman, então, tantos homens que eu gostaria de poder sentar aos pés e ficar ouvindo. Me lembrei até, hoje, conversava com o pastor Francisco lá em Moçambique, ele ligou, nós conversamos aqui, nós três, pelo WhatsApp, e eu falei para ele assim, eu estou lembrando o J.I. Packer, que ele também conheceu, que no livro Entre os Gigantes de Deus, ele começa falando dos puritanos, ele diz que lá num parque nos Estados Unidos tem as sequoias, as árvores enormes lá, bem altas, centenárias. Ele diz então que quando andava em meio a elas, ele sentia um anão perante aquelas grandes árvores. E ele diz então, usando aquela ilustração, que quando ele leu os puritanos sentiam um anão perante a grandeza daqueles homens. Eu me sinto aqui um anão perante como Deus usou e tem usado a vida do Senhor. Para mim é um privilégio, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela vida do Senhor. Eu realmente aqui em pouco tempo que nós tivemos contato, 2 dias, não, um dia praticamente, um pouco da noite, isso já enriqueceu muito meu ministério. E eu tenho certeza que os irmãos que estão aí assistindo, também os alunos do Instituto, tanto aqui em Limeira, de curso de bacharel, ou módulos que fazem à distância, ou lá em Moçambique, na Alemanha temos aluno, um aluno na Alemanha, quem sabe Deus multiplique lá. Então todos esses alunos e outras portas que Deus assim quiser abrir, nós louvamos a Deus, sabemos que esta mensagem vai edificar. Eu um tempo atrás, não sei se o senhor lembra disso, eu nas nossas conversas no Facebook, foi através do Facebook que nós nos conhecemos, e agora pessoalmente, eu perguntei a ele, eu falei para ele das minhas dúvidas quanto a que linha eu seguiria academicamente. E ele me deu alguns conselhos, ele talvez não se lembre, mas eu tenho aplicado eles. Eu fico muito feliz agora, Deus confirmando mais ainda a linha que eu tenho seguido. Deus abençoe o senhor. Viu? Muito bem. É um prazer imenso para nós, do Instituto, da diretoria, os alunos que daqui a pouco terão o prazer de ouvir o Senhor, e infelizmente para nós, não para ele que vai reencontrar a família, mas hoje ainda ele vai voltar para os Estados Unidos, mas é uma grande alegria para nós. Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado pelo privilégio de ter o senhor. O privilégio é tudo meu. E os que me veem aqui podem saber de que esse povo aqui em Limeira, começando com o pastor, me recebeu de braços abertos, não tendo me conhecido até aquele momento, ontem à noite. E eu me senti imediatamente em casa e abençoado, levando agora as memórias de um tempo tão precioso e tão enriquecedor. E tudo que vocês fizerem para a glória de Deus também lhes trará bênçãos incontáveis. E é isso que eu estou desejoso de ver do ponto de vista da resposta que cada um de vocês darão a este desafio bíblico, não meu, mas a ideia de
estar ao lado do nosso Pai Celestial, recebendo dele tudo de que necessitamos para que a sua obra possa continuar. Nunca nos esqueçamos de que Deus não deu a anjos ou outros seres o privilégio que foi confiado a cada um de nós, para sermos colaboradores com o Pai Celestial na obra do seu reino. Respondam positivamente e as suas vidas serão abençoadas, bem como serão grande bênção para muitos que serão o objeto dos seus ministérios. Amém.